Boa tarde, internautas. Estamos mais uma vez aqui entrando ao vivo pelo Facebook do Jornal. Agora estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a visita do pré-candidato a deputado estadual, Alan Felipe, que é aqui de Indaial. Tudo bem, Alan? Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui no jornal. Fico muito contente em poder participar da entrevista. Bom, e para o pessoal que ainda não te conhece, conta um pouquinho da tua trajetória, da tua inserção também na política. Tu que é bastante jovem, né, e já está aí indo a deputado estadual. É um desafio e está sendo muito bacana. Estou gostando bastante. É um assusta, né? O pessoal fala, a reação é sempre a mesma, né? Tu é muito, nossa, do jovem, já vai a deputado. Então, é um desafio, mas eu compenso com bastante dedicação, seriedade, trabalho, ética. Então, eu tento vencer essa falta de experiência, me cercando de pessoas que possam complementar essa defasagem na experiência, mas compensando com muito trabalho, muita vontade e muita dedicação. Bom, e como que foi, assim, tu começou agora na política? Fala um pouquinho da tua trajetória também. Tu é advogado, né, formado em administração também? Isso. Eu sou advogado, eu sou presidente da Juventude dos Advogados lá de Indaial, eu ajudo na diretoria dos deficientes físicos, eu participo da diretoria dos deficientes físicos, eu já fui escoteiro, dou catequese, eu participo de várias atividades da comunidade, eu tenho um grupo que foi fundado em 2013, lá já, então pode-se dizer que de lá já começou essa ideia de política, então o grupo faz campanha do agasalho, visitação a escolas, a hospitais, faz uma parcelada para arrecadar dinheiro para uma creche, faz doação de sangue. E a ideia é sempre tentar envolver a comunidade, criar um capital social e fazer as pessoas tomarem ciência do que acontece na comunidade, trazer as pessoas para a realidade. O político está muito afastado hoje da realidade. O político fica lá em Brasília, ele vem na cidade dele uma vez ou outra para visitar, ele não sabe como é que está a creche, como é que está o hospital, o filho dele não está indo na escola pública, ele não está usando o SUS. Tem político que quando fica doente, ele vai lá, usa é de esquerda, mas usa o hospital mais caro, né? O Sírio-Libanês lá. Então, o político tem que usar o SUS, o político tem que vivenciar a realidade. A minha vontade de entrar na política foi quando eu notei que a coisa estava realmente feia, né? A gente viu que eram denúncias, era uma corrupção generalizada, então a gente pensa, tá, e vamos ficar só assistindo ou vamos fazer alguma coisa? Então eu botei o nome, eu botei meu nome à disposição. E desde pequenininho também eu sempre brincava, né, inocentemente dizia que eu queria ser presidente, mas era uma coisa de infância, mas a vontade de participar e de participar da comunidade sempre existiu. Eu estudei em seminário, seminário franciscano, com 14 anos eu saí de casa, fui para São Paulo, fiquei 3 anos lá, aí depois eu passei no vestibular, fui estudar na UFSC em Florianópolis, fiquei 8 anos, lá eu passei alguma série, uma restrição financeira, então eu tinha lá o dinheiro contado por mês, os R$ 50 por semana, e aí eu comia no bandejão, eu fazia 2 faculdades, eu trabalhava, então foi um tempo difícil, foi um tempo, 8 anos lá em Floripa, aí voltei, fiquei um tempo fora, fiquei um tempo em Paris, estudei, sempre trabalhei na UFSC, há 10 anos eu sou funcionário da UFSC, e eu vou conciliando tudo. Eu sempre fui fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou advogado, sou pré-candidato, sou funcionário da UFSC. Eu sempre faço várias atividades, né? Bom, tu falou antes das questões sociais, né, dos projetos, enfim. Mas quais são as outras ideias que tu defende e, assim, o que tu pretende fazer, caso depois, né, tu é um pré-candidato hoje, mas quais são suas intenções, o que tu defende? A principal, o que eu mais defendo seria a moralização da política. Então, a partir do momento que como a Dinamarca teve a crise de moralização, ela teve problema com corrupção e ela resolveu atacar sem medo. Então, o Brasil tem que fazer isso. Ele tem que moralizar. O que é corrupção? É sonegar imposto é corrupção, vender voto é corrupção, é, a, uso de dinheiro público, venda de leis, superfaturamento de obras, tudo é corrupção. A corrupção gera corrupção. Então, quanto mais tu tem um país corrupto, menos as pessoas vão pagar impostos. Então, assim, e os impostos também são altos. Então, tem que fazer o quê? Diminuir imposto, tornar ele um valor justo e que retorne. E como é que tu vai atacar, então, a corrupção? Eu ataco a corrupção já na minha pré-campanha. A pessoa vem me vender voto, eu vou instruir ela. Olha, a gente tem que parar com essa cultura do interesse, a gente tem que
pensar não só no individual, mas no coletivo. Então, eu já vou na minha pré-campanha tentando instruir as pessoas. Mas o legal da moralização é o quê? É o político dar o exemplo. Como? Fim do fundo partidário, fim do foro privilegiado, fim de regalias políticas, diminuição de salário. O político, ele recebe hoje, um deputado tem 15 assessores. Na Dinamarca, o político não tem assessor, ele paga do bolso. Então, assim, o príncipe da Dinamarca estuda em escola pública. A sociedade tem que começar a cobrar isso. Nas urnas e também a opinião pública tem que começar a cobrar que os políticos usem o Sistema Único de Saúde, o filho do político estude em escola pública, para aí sim o dinheiro chegar lá. Dizer que não tem dinheiro não é verdade. O Brasil é um país extremamente rico. Ano passado a gente arrecadou 2 trilhões, cada deputado tem emendas de 20 milhões. Então, outra questão que a gente talvez vai chegar ainda é a região, né? A nossa região não tem representatividade política e esse dinheiro não volta. Um deputado traz 200 mil, 300 mil e a gente se convence que isso é um dinheiro bacana. Talvez para nós, simples mortais, parece um dinheiro grande, mas não é. Um deputado trabalha com 20 milhões de emenda parlamentar. Então, não está vindo o recurso. Mas se cada deputado ganha 20 milhões, então se o Brasil ganha 2 trilhões, dá 2 mil bilhões, todos os deputados ganham 1 bilhão vai gastar. Então, assim, tem dinheiro. Onde é que está indo esse dinheiro? Né? Então, a gente tem que moralizar. O cidadão tem que saber que o imposto dele vai ser revertido realmente em benfeitorias, investimento, e é um ciclo do bem. Tu melhora a educação, as pessoas se alimentam melhor, as pessoas usam melhor o seu dinheiro, não vão se endividar, e aí isso gera um ciclo do bem. Elas votam melhor, a saúde começa a gastar menos, então é isso que a gente precisa. Tá certo. Bom, você falou na questão da região. Nada melhor também do que os representantes locais para saber o que a região precisa, né? A representação local aqui, como a gente falou, é fraca, né? A gente tem poucos... Indaial nunca teve um deputado. Né? Então, pensa uma cidade como Indaial, com 70 mil habitantes, poderia eleger frouxo 2 candidatos, mas ela nunca teve um deputado. Primeira vez que um deputado federal vai tentar... Nunca teve um candidato a deputado federal. Então, assim, a nossa região, eu não sei porque, tem um pouco de receio e não deveria. É uma região rica, é uma região produtiva, é uma região muito consciente. Tu vê isso quando tu está no trabalho do voto, tu percebe que as pessoas daqui é uma minoria que quer vender voto, a maioria é consciente, a maioria quer ordem e progresso, mas a gente tem que batalhar para conseguir trazer isso, não só pela nossa região, mas também pelo Estado. O Estado de Santa Catarina também é um Estado que é muito mais pagador do que recebedor de verbas públicas. Recentemente teve a questão da BR, que ia vir ou não ia vir, saiu o investimento, e ele veio. Mas quantas obras deixam de ser investidas aqui no Estado e o dinheiro não fica em Santa Catarina? Então, Santa Catarina é um Estado muito já defasado na questão de força política, e a nossa região é defasada dentro de Santa Catarina. E tu vê que nossa região é uma dos maiores PIBs, uma região que merecia uma representatividade política. Tá certo. Bom, em relação às reformas, assim, quais são as reformas que tu defende? O que tu acha que precisa ser feito? A reforma... a gente teve a reforma trabalhista, a gente teve a reforma previdenciária, que seriam as reformas que tiraram do necessitado para pagar a conta, né? Enquanto isso, a reforma política, que é a tal da moralização que eu tanto falo, não foi feita. Também reformas, por exemplo, na questão tributária, também não foi mexido. Então, onde que está o grosso do dinheiro? Questão da reforma política, questão da reforma tributária. No grosso não se mexeu. Se espremeu, igual tu pensar na economia doméstica. Tu tem lá na tua casa, tem o pai, a mãe e os filhos. Aí os filhos estão ganhando uma bolsinha de auxílio e é lá que tu vai tirar, vai mandar eles cortarem o gasto deles. Mas o grosso ninguém mexeu. Então, assim, a gente tem que chegar onde realmente... E até a questão de moralizar. Se eu quero exigir do eleitor, eu tenho que começar por mim. Então, a primeira reforma que teria... Respondendo a tua pergunta, a primeira reforma é a política, é a tal da moralização da política. Que já ia mudar um pouco também, as pessoas iam começar a enxergar os políticos de uma forma melhor, porque a gente sabe que tem muita gente querendo, inclusive, nem votar nessas eleições, cansado da corrupção. Tu, como jovem, agora entrando na política, tu acha que tem como fazer política hoje no Brasil do jeito que está, sem ser corrupto? Eu acho que não só tem, como é um dever de cada cidadão, né?
A gente precisa fazer isso, não que chegou uma questão de calamidade a corrupção, né? Quebrar esse ciclo, né? Essa coisa de eu não pago porque tá ruim, eu não voto porque não tem salvação. A gente não pode votar em branco. Eu sei que vai ter muita votação em branco, mas a gente precisa ter essa consciência de que o voto em branco é um voto desperdiçado, e então a gente deveria tentar escolher. Se acha que todos estão ruins, então escolhe o menos pior, entendeu? Senão vai o pior, vai ser o pior que vai ser escolhido. Então, assim, tenta pensar, fazer um voto consciente, tenta também pensar na questão que a gente tem que pedir esperanças, né? Infelizmente, a gente tem que olhar para o futuro com esperanças. Então, a gente percebe que há um movimento. Eu sou muito otimista, eu sou uma pessoa otimista. Então, assim, eu vejo que há um movimento de. Tu vê a Lava Jato, as coisas estão aparecendo. Tu vê gente que seria intocável em outro momento, cargos intocáveis que estão respondendo processos. Então, assim, a democracia está funcionando e está fazendo o seu papel. O que a gente precisa é continuar consciente e fazer a corrente do bem, a corrente anticorrupção, não entrar na roda da corrupção, né? Não compactuar com o que está acontecendo, né? Exatamente, e nas pequenas coisas também. Não adianta a pessoa só falar, às vezes, em corrupção em Brasília e fura fila, e no trânsito ela não respeita as leis de trânsito. Ah, porque é só o cinto, porque é só... Não, o exemplo, igual a gente conversou sobre a presidente da Croácia, ela foi lá com o recurso dela e foi assistir a Copa. Então, assim, é um gesto pequeno, em questões de orçamento, não causa impacto. Mas, se tu pensar que ela conta, o exemplo dela correu o mundo. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é uma política boa, ressaltar os políticos que querem fazer a política boa, e os outros que não fazem a política boa vão querer imitar. Eles vão querer, realmente, não estou conseguindo segurar com dinheiro a moral que ele está conseguindo sem dinheiro. Então, assim, a gente tem que fazer essa política boa e a gente tem que votar nesses, né? A gente tem que pensar uma coisa consciente de que a coisa só vai mudar a partir do momento que a gente mudar a nossa atitude, começar sempre por mim a mudança. A mudança não vem de fora, a mudança vem da gente. A gente tem que sempre estar em aperfeiçoamento e nessa eleição, tomara que as pessoas tenham essa consciência. É o que todo mundo espera, né? Que todo mundo conheça bem o candidato antes de votar, e por isso também que a gente tem aberto esse espaço aqui para os nossos internautas aqui de Timbó e também da região conhecerem aí os representantes. Obrigada, Alan, pela presença aqui. A gente deseja sucesso e também, né, se coloca à disposição aí para o que precisar. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Eu estou realizando um sonho, eu estou gostando bastante de toda essa parte da campanha e eu quero agradecer a oportunidade, né? E foi muito bem recebido, vocês estão de parabéns também. Obrigada. E você, internauta, continue nos acompanhando por aqui, que daqui a pouquinho a gente volta com os destaques da edição.